Olá, meus irmãos, eu saúdo a todos com a bendita e maravilhosa paz do Senhor Jesus. Deixo um abraço a todos da Igreja Vila Gustavo, também aqueles que não fazem parte da igreja, mas também de alguma forma nos assistem. Que Deus abençoe sua vida e que essa palavra possa servir de grande edificação para a sua vida como servo do Senhor, ou ainda se você não conhece Jesus, que você possa ser alcançado e mexido com essa mensagem. Essa é a nossa oração. Irmãos, é o seguinte, eu convido você aí de casa, você que me ouve, a abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Colossenses. Este vídeo é um estudo da escola dominical da nossa igreja. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos Colossenses e estamos no capítulo 3, a partir do verso 12. Vamos ver nesta manhã os versículos 12 ao 17 da carta aos Colossenses. Assim diz a palavra do Senhor. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Amém. Esta é a palavra do Senhor. Vamos orar ao nosso Deus, pedindo que ele fale ao nosso coração. Pai querido, muito obrigado por este momento na tua presença. Certamente por conta dessa pandemia nós estamos impossibilitados de estar na tua casa, mas nós te louvamos porque nós estamos aqui ouvindo a tua palavra, ela está aberta e acessível a todos nós. Louvado seja o teu nome. E queremos pedir ao Senhor que o Senhor abra o nosso entendimento, ilumine o nosso coração e que nós, ó Pai amado, na nossa trajetória como servos do Senhor, lavados pelo sangue do Cordeiro, que possamos santificar a nossa vida na Tua presença. Abençoe todos os nossos irmãos em Cristo, aqueles também que estão com os corações apertados neste momento, e o Senhor dê graça do alto, e que a Tua presença esteja com todos nós. Essa é a nossa oração, pedindo a Tua bênção no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, nós vimos na semana passada, no capítulo 3, a partir do verso 1, a questão da união mística entre nós como povo do Senhor e Jesus Cristo, né? Então, assim como Cristo morreu e foi ressuscitado, nós também morremos para nós mesmos, morremos para o pecado e somos convidados, pela graça de Cristo, a andarmos em novidade de vida. O apóstolo Paulo vai falar basicamente duas coisas importantes nos versos anteriores, que nós temos que buscar e pensar nas coisas do alto, já que nós vivemos com Ele, fomos ressuscitados com Ele e temos essa nova vida com Ele, nós temos que ter essa busca, esse pensamento, esse anseio pelas coisas celestiais. Mas a segunda lição que ele fala, a partir do verso 5, não é só para buscarmos as coisas celestes, mas também para fazermos morrer a nossa natureza terrena, mortificarmos os feitos do corpo, né? A nossa inclinação para o pecado. Ele vai falar de algumas tentações sexuais, como prostituição, impureza, lascívia, paixão lasciva, né? Vai falar de pecados sociais, de ira, indignação, de maldade, maledicência, de aspectos que nós precisamos fazer morrer na nossa vida e tirarmos, despirmos, né? A linguagem que o apóstolo Paulo vai usar aqui é a de despojar, é de você tirar essa velha roupagem, de você fazer morrer a natureza terrena, e assim agora o apóstolo Paulo vai poder falar de uma outra bênção para a nossa santificação.
Meus irmãos, visto que Jesus nos comprou do pecado, que ele rasgou o escrito de dívida que era contra nós, nós agora somos convidados à santificação. Tem um ensinamento que nós, pela morte de Cristo, nós já somos santos posicionalmente, né? Tem um texto em Coríntios que fala assim: aos santos em santificação. A igreja do Senhor, se você crê em Jesus como seu Salvador e Senhor da sua vida, você deve entender que você em Cristo é santo e Deus te olha pela justiça de Cristo na sua vida. E hoje você é santificado pela graça de Jesus, por ele ter morrido na cruz, quando Cristo disse pela graça, está consumado, né? Quando ele disse essa palavra na cruz, os nossos pecados, meus irmãos, foram perdoados e nós não temos mais dívida nenhuma para com o nosso Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós hoje temos um advogado junto ao Pai, que é Jesus Cristo, o justo. E essa é a doutrina da justificação. Deus Pai nos vê como santos, como separados, e nessa posição em Cristo nós temos essa bênção e essa graça. Mas ao mesmo tempo, irmãos, que nós temos essa santidade posicional pela graça de Cristo, a santificação é um processo. Nós temos que nos despir, despojar coisas na nossa vida, fazer morrer certas coisas, mesmo sendo cristãos, e assim revestirmos a nossa vida de coisas boas, como vai nos ensinar o apóstolo Paulo aqui, né? Então tem algumas lições preciosas, irmãos, que eu queria deixar aqui para nós, né? Então, expondo versículo a versículo, nós vemos o seguinte no versículo 12: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Então, assim como ele falou para nós nos despojarmos de ira, de indignação, de maldade, maledicência, aqui o apóstolo Paulo fala: agora não, vocês não têm que se despojar, vocês têm que se revestir e fazer isso de uma forma firme e não tirar essa roupagem importante do Senhor na vida de vocês. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, né? Então tem três coisas aqui. O apóstolo Paulo, antes de falar do que nós devemos nos revestir, ele fala de algumas bênçãos que nós temos, né? Como se fossem as nossas marcas registradas. Você tem que colocar essa nova roupagem, por quê? Porque nós somos eleitos de Deus, santos e amados. Então isso, fazendo uma pausa aqui, irmãos, eu chamo a nossa atenção para nós realmente refletirmos nessa bênção. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele vai falar assim: assim como nos escolheu nele, em Jesus Cristo, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis, e nos predestinou para a adoção de filhos. Quer dizer que antes da fundação do mundo, Deus já nos amou, Deus já nos havia escolhido, nos predestinado para sermos filhos dele, né? Então essa doutrina nem todo mundo entende, mas é uma graça de Deus, e antes de o mundo ser mundo, Deus já amava a mim e a você. Um outro aspecto, santos, né? Porque Deus nos fez santos posicionalmente em Cristo. E amados, irmãos, Deus nos amou de tal maneira. A palavra nos diz em Jeremias 31:3: eu te amei com amor eterno e com benignidades te atraí para mim. Então Deus tem sido bom. Ele tem mostrado o seu amor para nós, né, para conosco. E é por isso que nós devemos louvar a Deus e falar: olha, antes de eu me revestir, eu tenho que olhar, olha, eu sou um eleito do Senhor, eu sou amado por Deus, eu sou visto de uma forma santa, eu perdido pecador, que um dia estava longe do meu Jesus. Tem um hino que fala assim: me encontrava a perecer sem luz, meu estado Cristo viu, dando-me a sua mão, e salvar-me conseguiu da perdição. Agora, de perdido eu sou santo, de perdido eu sou separado, e também, acima de tudo, eu sou amado. Eu espero que você se sinta amado, santificado pelo Senhor, e que você possa olhar essas bênçãos e falar: não quero mais viver para o meu eu, mas eu quero me revestir dessa bênção e glorificar o nome do Senhor, né? E aí agora ele vai elencar alguns aspectos, irmãos, né? Como eleitos, como santos, como amados, nós temos que nos revestir
de alguns aspectos importantes, né? Primeiro, de ternos afetos de misericórdia, né? De bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Eu vou expor essas aqui rapidinho. Quando o apóstolo Paulo fala de ternos afetos, irmãos, são afetos de ternura, né? Mas além dessa palavra, são entranhados afetos, né? A ideia é que tem que vir do fundo do nosso ser esse afeto pelos nossos irmãos, coisa que a cultura grega, né, a que Paulo se opunha, né, ele vai mostrar justamente isso em comparação à falta de amor, à falta de misericórdia, aos aspectos da cultura grega naquele tempo, dos gnósticos e tal. E aí o texto vai nos falar justamente desse ponto. Que nós, meus irmãos, possamos colocar as nossas entranhas, o nosso ser, para amar os nossos irmãos, né? E aí ele vai falar de misericórdia. Irmãos, nós temos que ter na nossa vida misericórdia pelos nossos irmãos, por aqueles que vêm ao nosso encontro, né? O texto, o pastor Hernandes, ele usa uma linguagem assim, que nós como servos temos que lançar o coração na miséria do outro. E é isso que nós temos que fazer, né? Então, misericórdia é justamente esse ato de nós ajudarmos os irmãos que precisam de nós nos momentos mais difíceis. Atos de bondade, né? Nós temos que ter, meus irmãos, um coração bondoso. Assim como o Senhor é bom, Ele comunicou essa qualidade para nós. E é por isso que eu e você temos que ter atos de bondade, de humildade, irmãos. A ideia é em contraposição ao orgulho, à soberba. Eu e você sempre temos que descer um degrau para sermos bênção na vida das pessoas. Às vezes vejo tantas pessoas orgulhosas, tantas pessoas prepotentes, né? E nós como cristãos não devemos ser assim. Temos que descer esse degrau e ser como Cristo, né? Que mesmo sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, não deixou de ser Deus, mas ele se fez servo por amor a nós. E Deus o exaltou sobremaneira, não é? Então nós temos que ter essa humildade, mansidão, a ideia é muito parecida com autocontrole, né? A ideia é que eu não vou descarregar ira no meu próximo, mas eu vou controlar qualquer sentimento do meu coração e ser diferente, vencer o mal com o bem. Longanimidade, irmãos, a palavra grega aqui, macrotomia, significa fôlego grande, né? É justamente a ideia de você ter uma paciência, né? A ideia de saber esperar antes de exercer qualquer ato de maldade à pessoa, né? Então, ter paciência, um grande fôlego para ser bênção aí na vida da pessoa, né? Então, o texto vai nos falar justamente sobre essas questões. Nos revistamos, irmãos, de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, né? De longanimidade. E aí o verso 13 vai falar: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Perdão, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, meus irmãos, o texto aqui vai nos falar que além de nos revestirmos desses entranhados afetos, nós temos que ser um suporte para o nosso irmão e perdoar, né? Ah, pastor, hoje eu não tenho facilidade para perdoar. Mas eu queria te ensinar um aspecto muito importante aqui da palavra do Senhor, meu querido irmão. A ideia é que eu e você temos que realmente dar um suporte àquele que precisa de nós, do nosso eu, né? Então, tem gente que não suporta, e não é isso, né, de não suportar, de não tolerar, mas quando a gente fala sobre ser um suporte, é falar, olha, sobe aqui, no que você precisar, eu estou à disposição, né? E a ideia de mutualidade cristã, irmãos, é justamente isso, suportai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros, não mentais uns aos outros. Então, essa expressão uns aos outros, ela está muito na Bíblia, e nós precisamos trabalhar sempre esse aspecto no nosso coração. E quanto à base do perdão, né, quando a gente fala que não tem facilidade para perdoar, nós temos que fazer isso mutuamente. E a base de tudo isso é assim como o Senhor
vos perdoou, também perdoai vós. Irmãos, biblicamente falando, nós somos perdoados pelo Senhor, né? Aqui o texto fala do escrito de dívida que era contra nós e Cristo o encravou na cruz. Não, nós não devemos nada, está pago, está consumado. E Mateus 18 vai falar que a nossa dívida para com Deus era impagável. Mas olha, quando se trata do nosso irmão, a nossa dívida é muito, infinitamente menor do que a que nós tínhamos para com Deus. E assim como o Senhor nos perdoou, a Bíblia e o próprio Deus também pede para que nós perdoemos uns aos outros, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Ore a Deus, peça para que Ele trabalhe esse aspecto no seu coração. Não, se você tiver alguma mágoa, algum peso com o seu próximo, com alguém do seu convívio, ore a Deus, né? Coloque essa questão diante do Senhor. Vence o mal com o bem. E olhe para o perdão maravilhoso de Deus por você. Quando chegar a vez de você perdoar o seu irmão, eu creio que ele vai dar graça do alto para te fortalecer. E aí o verso 14. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Irmãos, sem amor, nada disso vale, nada disso importa. E é por isso que o apóstolo Paulo fala, acima de tudo isso, de todas essas coisas, esteja o amor que nós temos por Deus, o amor que nós temos pelo próximo. Isso é o vínculo da perfeição. Isso é o que vai nos ajudar no amadurecimento, no processo de fortalecimento espiritual, né? Então, 1 aos Coríntios vai nos falar, olha, se eu não tiver amor, eu posso ser como um sino que bate, que retine, né? Mas que só faz barulho. E é por isso que eu e você precisamos desse amor para realmente fazer diferença na nossa vida, né? Na vida dos outros também, né? Então tem um texto na primeira carta de João que fala mais ou menos assim: amados, amemo-nos uns aos outros. Eu vou ler aqui para vocês para ficar mais fácil. A partir do verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pense aqui nessa palavra propiciação como substituto ou substituição pelos nossos pecados. E aí o verso 11 diz: amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. E aí o texto vai dizer: ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Irmãos, a ideia aqui é justamente essa. As pessoas lá fora não veem Deus com os olhos. Nós não vemos Deus visivelmente, mas é como se o texto estivesse dizendo assim: filho, amemos uns aos outros. E se nós amarmos uns aos outros, nós mostramos que somos nascidos de Deus. Ninguém jamais viu a Deus, mas se você amar e mostrar esse amor como Deus mostrou a você, o amor de Deus permanece em nós. E as pessoas vão dizer: Deus existe, Deus é real, Deus é maravilhoso, porque nós, como servos de Deus, estamos exercendo o amor. Mas o texto continua, irmãos, verso 15. Diz assim: seja a palavra de Cristo árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Então, uma outra bênção que nós temos que ter nesse processo de santificação, irmãos, é entender que Deus nos deu a sua paz. Deixo-vos a minha paz e a minha paz vos dou. E ela é que tem que dirigir a nossa vida, a nossa caminhada como povo do Senhor, né? Às vezes nós queremos ditar as próprias regras e o que conta é o nosso sentimento, né? Mas o texto não fala, olha, que seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Irmãos, deixemos Deus, essa paz de Cristo, realmente dirigir, apitar
as jogadas do nosso coração aí, né? Então o texto vai nos falar, olha, ele tem que dirigir a sua vida, né? Se você ver alguma coisa errada, vir alguma coisa errada no seu coração, corrija, acerte essa questão com essa paz de Cristo, porque Deus te chamou para ser parte de um só corpo. Ele não quer você fora e não quer que outro irmão esteja fora por sua causa, mas que realmente Cristo, como juiz dessa partida aí, como servos de Deus, possa realmente nos fortalecer em nome de Jesus, né? E sede agradecidos. Irmãos, olhem, não existe coisa pior na Bíblia do que um coração que murmura, um coração que se esquece, um coração que não é grato pelas bênçãos de Deus. E é por isso que nós temos que olhar, puxa, eu tenho a paz de Cristo, eu tenho as bênçãos do Senhor, e com essas bênçãos, como não fazer isso com o meu próximo? Como não ajudar aqueles que precisam de mim, né? Perdão. Verso 16, fala assim: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Irmãos, olhem, hoje a gente vê muitas coisas dentro de nós, nós somos abençoados com o dom do conhecimento mesmo, né? E nós somos capazes de reter muitas coisas. Mas será que hoje a palavra de Deus está habitando ricamente no seu coração? Isso é algo importante. Às vezes nós enchemos a nossa mente com muito entulho, enchemos a nossa mente com porcaria e não temos a palavra rica, que é preciosa para nós, né? Como diz o Salmo 19, mais doce do que o mel e mais valiosa do que o ouro depurado é a tua palavra, Senhor. E muitas vezes nós não temos essa palavra habitando ricamente no nosso coração. Como alguns pastores falam, nós podemos ser analfabetos bíblicos, mesmo estando muito tempo na igreja. Não deixe isso acontecer. O texto fala nesse processo de santificação que a palavra habite, que ela more, né? Ela faça a sua morada. Ela está aqui, mas ela também precisa morar aqui, né? O texto fala de habitar ricamente essa palavra em nós, né? Essa palavra de Cristo. Irmãos, olhem, tem tantos falsos pregadores falando cada coisa que não tem nexo com a palavra, mas hoje nós temos a palavra de Cristo, a palavra real do Senhor, e ela não pode deixar de morar no nosso coração. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Nesse processo, irmãos, de habitar a palavra, Deus ainda quer fazer de nós uma bênção. Quando nós conhecemos, quando ela habita ricamente no nosso coração, Deus nos chama para nós realmente instruir as pessoas e aconselhar mutuamente a igreja, os servos, aqueles que não conhecem a Jesus, né? Será que você já foi bênção, luz, sal da terra para instruir alguém pela palavra? E para aconselhar também pela palavra? Será que quando um irmão da igreja precisou de você, você foi bênção na vida dele? Então, irmãos, nós temos que ter nesse aspecto a palavra morando em nós para que nós instruamos e aconselhemos, né, as pessoas mutuamente em toda a sabedoria que vem da palavra. Irmãos, olhem, eu já vi muitos maus conselhos neste mundo, mas quem vai dar os bons conselhos são servos do Senhor, aqueles que guardam a palavra no coração para não pecar contra Deus, não pecarem contra Deus. Louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em nosso coração. Irmãos, do nosso ser tem que brotar o louvor ao Senhor, né? Louvando a Deus com salmos e hinos, cânticos espirituais, tudo dentro da palavra. Hoje a gente vê tantos cânticos focados no eu, eu posso, eu consigo. Não, louve a Deus, né? Deus tem que ser o centro do seu louvor e que você bendiga o nome do Senhor com gratidão no nosso coração. Será que você tem sido grato a Deus pelas bênçãos que Ele tem te dado? Ah, pastor, que bênçãos? Quais são elas? Muitas. O dom da vida, o dom de Deus te proteger, né? A providência dEle, o pão de cada dia que nunca faltou na sua mesa, os livramentos que você nem sabe que você experimentou, mas Deus te deu. Louve a Deus de coração e seja grato pelas bênçãos que Ele tem dado.
E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então aqui, irmãos, é uma consideração para mostrar que o nosso estilo de vida é sempre uma adoração ao Senhor, né? Uma coisa que eu costumo dizer é que existe o culto público, do qual nós estamos impossibilitados de ir, mas existe um culto que nós fazemos durante toda a nossa caminhada, durante toda a nossa vida. E o texto fala, olha, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça para a glória do Senhor. E o texto é mais ou menos isso, né? Em tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Irmãos, falar, Deus, obrigado por Cristo. Eu quero andar assim porque eu sempre sou grato pelo que Cristo fez, né? A gente sempre fala, olha, a salvação, ela é uma graça, mas tem um texto em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10. Fostes comprado por preço, glorificai a Deus com o vosso corpo. Quer dizer, irmãos, que a nossa vida sempre deve ser uma vida de gratidão ao Senhor. Eu espero que isso também faça parte da sua história, não é? Então, esse texto, irmãos, é um texto que nos chama às virtudes, à santificação, e nós temos que lembrar que isso não vem de nós. A Bíblia fala que nós somos pecadores, mas eu espero que antes de você colocar qualquer roupa, você louve a Deus por Jesus Cristo. Ele te amou de tal maneira, Deus te amou de tal maneira que deu Jesus para te salvar, para te santificar, para te dar uma vida nova diante do Senhor. Olhe para essa graça, agradeça ao Senhor, né? E fale, Deus, obrigado, porque sem ti eu nada podia fazer. E hoje, se eu conheço essa salvação, se eu hoje tenho vida em Jesus, me ajude a me despojar do velho eu e também a me revestir do novo homem que se refaz pelo pleno conhecimento de Cristo. É isso que a palavra nos ensina, é esta exortação que ela tem para nós neste momento, e a minha oração é para que Deus abençoe a mim e a você, para que hoje nós nos revistamos. Por quê? Porque eu sou amado, porque eu sou santo, porque eu sou um eleito de Deus, e com essas bênçãos mostrar virtudes para o meu próximo, para a glória do Senhor. E seja em palavra, em ação, tudo que eu fizer, mostre a gratidão que eu tenho pelo meu Salvador e pelo Pai que me amou de tal maneira. Que Deus abençoe sua vida, que nós possamos ser fortalecidos por essa graça, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Senhor, por esse texto tão belo, por esta palavra tão oportuna que vem ao encontro dos nossos corações. Às vezes nós podemos ser distantes dessa palavra, mas nós te pedimos a tua graça ao Senhor, para que realmente nós tiremos qualquer vestígio do velho homem e pela graça de Cristo Jesus nos revistamos do novo. Nos ajuda a nos revestir como eleitos, ó Deus. Muito obrigado por nos amar de tal maneira antes da fundação do mundo. Muito obrigado por nos santificar. Essa é a nossa posição pela tua graça. Muito obrigado por nos amar, ó Deus. Não fomos nós quem amamos o Senhor, mas o Senhor quem nos amou primeiro. E obrigado por esta bênção. Nos ajuda a nos revestir de ternos afetos, de misericórdia, de bondade, de mansidão, ó Deus, de longanimidade. Nos ajude a suportar uns aos outros, ó Senhor, a perdoarmos mutuamente. Nos ajude, ó Senhor, a olhar para o perdão do Senhor na nossa vida. Nos ajude, ó Senhor, a também ter essa palavra habitando ricamente no nosso coração, como nós precisamos dela, ó Deus. Nos ajude a ser bênção no nosso falar, a instruir outras pessoas, a aconselharmos também, e que essa graça o Senhor nos dê para sermos luz e sal da terra àqueles que não te conhecem. Nos ajude, ó, também, ó Pai, a ter a paz de Cristo, para ser o árbitro do nosso coração. Muitas vezes somos guiados pelo nosso próprio eu, somos nós quem ditamos as regras. Queremos nos esvaziar disso, ó Senhor, e ter essa paz de Cristo para dirigir a nossa vida e a nossa trajetória na Tua presença. Muito obrigado pela Tua palavra. Tudo que fizermos, seja em palavra ou em ação, seja para dar graças ao Senhor. Essa é a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Deus abençoe, meus irmãos. Amém.